Olá, tudo bem? Vamos à resolução da questão. Unesp. No final da primavera de 1921, um grande artigo de Lenin define o que será a NEP, Nova Política Econômica. Supressão das requisições impostos em gêneros para os camponeses, liberdade de comércio, liberdade de produção artesanal, concessões aos capitalistas estrangeiros, liberdade de empresa, é verdade que restrita, para os cidadãos soviéticos. Ao mesmo tempo, recusa qualquer liberdade política ao país. Os mencheviques continuarão presos e anunciam uma depuração do partido, dirigida contra os revolucionários oriundos de outros partidos, isso é, não imbuídos da mentalidade bolchevique. Bem, o texto identifica duas características do processo de constituição da União Soviética. Letra A. Reconciliação entre as principais facções social-democratas, implementação de um sistema político que atribuía todo o poder aos soviéticos de soldados, operários e camponeses. Na verdade, o texto mostra uma divergência entre esses partidos, não uma reconciliação. Então, é uma alternativa incorreta. Alternativa B, o reconhecimento do fracasso político e social dos ideais comunistas e o restabelecimento do capitalismo liberal como modo de produção hegemônico do país. Na verdade, o NEP, ou Nova Política Econômica, dito pelo próprio Lenin, foi um passo para trás e dois para frente. Por que um passo para trás? Acreditava-se que para que o país desenvolvesse de fato os princípios e os ideais socialistas de desenvolvimento, era necessário dar uma estrutura que ainda não existia, já que a Rússia era considerada ainda um país agrário antes da Revolução. A Revolução, pensada por Marx, por exemplo, idealizava transformações industriais em países europeus já com capitalismo desenvolvido, cujas as estruturas de produção já estivessem prontas. A Rússia, por não ter essas estruturas e não ser capaz de um desenvolvimento a partir de elementos ainda considerados aquém das suas intenções, como fábricas, tecnologia, incentiva um desenvolvimento aberto ao capitalismo e que mais tarde toda a estrutura desse desenvolvimento seria de novo estatizada já dentro de uma noção da União Soviética. Então aqui, na verdade, não é um reconhecimento do fracasso, mas a possibilidade de vir a crescer de novo um pouco à frente, se desse certo, na verdade, as ideias e os princípios do NEP. Alternativa C, a estatização de empresas e dos capitais estrangeiros investidos no país e a nacionalização de todos os meios de produção com a implantação do chamado comunismo de guerra. Na verdade, o texto deixa claro que, a princípio, o NEP daria liberdade de comércio, liberdade de produção e concessão a capitalistas estrangeiros e não uma estatização do que já havia de privado no país. Alternativa D, uma aguda centralização do poder, quer dizer, mesmo com o NEP continuava-se o poder centralizado nos bolcheviques, na mão dos governantes, e o restabelecimento temporário, e a palavra temporária é fundamental, de algumas práticas capitalistas que visavam a aceleração do crescimento econômico do país. Esse é exatamente o princípio do NEP. Continuar no poder centralizado, restabelecer temporariamente práticas capitalistas para que a economia e a estrutura de produção da Rússia crescesse mais rapidamente. E a alternativa é o fim da participação russa na Guerra Mundial, defendida pelos principais lideranças do Exército Vermelho e a legalização de todos os partidos socialistas. Na verdade, a questão da participação na guerra não é mencionada no texto, e aqui, na verdade, está dizendo, no final, legalização de todos os partidos socialistas, e o texto diz que havia uma perseguição aos partidos e uma divergência e uma preponderância das ideias exclusivamente dos bolcheviques. Estou levando em consideração o texto e as características do NEP, da Nova Política Econômica. A alternativa correta é a alternativa ou a letra D.